Texto 2. Vamos lá. Texto 2. O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil de Sergipe atende a um público específico, que frequentemente se torna vítima de diversos tipos de violência. Idosos, homossexuais, mulheres, crianças e adolescentes têm recebido atenção constante do DAGV, onde o atendimento ganha força e se especializa diariamente. A unidade surgiu como delegacia especializada em setembro de 2004. Agentes e delegados de atendimento a grupos vulneráveis realizam atendimento às vítimas, centralizam procedimentos relativos a crimes contra o público vulnerável registrados em outras delegacias, abrem inquéritos e termos circunstanciados e fazem investigações de queixas. Temos aqui, então, basicamente um texto expositivo e informativo em que ele te fala o que é, né, e para que serve o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, o DAGV. Então, vamos ver o que as questões perguntam sobre esse texto expositivo aqui. E se houver necessidade, a gente volta para o texto para fazer a leitura. Os termos a crimes contra o público e de queixas completam, respectivamente, os termos relativos e investigações. Vamos lá. Cadê? 11, ó. Relativos, procedimentos relativos a crimes contra o público, ó. Crimes contra o público. E o segundo é de queixas. Então, vamos ver aqui, ó, a crimes contra o público e de queixas. Se é relativo aos procedimentos relativos a, realmente, a crimes contra o público, completa, respectivamente, relativo. E de queixa, completa investigação. Se a investigação de alguma coisa. Exatamente. Nós temos, então, os dois termos aqui, que estão completando os termos anteriores. De queixas completa investigações e a crimes contra o público completa relativos, o adjetivo relativo. Esses dois termos que estão preposicionados aqui, de queixas e a crimes contra o público, são complementos nominais, já que eles completam nomes. No primeiro caso, completa um adjetivo, no segundo caso, completa um substantivo abstrato. Portanto, o item é certo, certíssimo. Os termos a crimes contra o público e de queixas completam, respectivamente, os termos relativo e investigações? Sim. A crimes contra o público e de queixas funcionam como complementos daqueles nomes, complementos nominais. Questão 5. Vamos lá. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados se no trecho a um público específico a preposição a fosse suprimida. Será que seriam preservados? Olha só, deixa eu te contar o seguinte, deixa eu te contar um negócio que cai no SESC. Esse verbo, a regência desse verbo, a regência do verbo atender. Observe aqui, ele está dizendo que a correção e o sentido seriam preservados se nesse trecho aqui nós tirássemos essa preposição. O que isso quer dizer? Quer dizer que no lugar de o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil atende a um público específico, ficaria assim, atende um público específico. Bom, posso tirar essa preposição sem prejuízo da correção e do sentido? Pode. Por que pode? Porque o verbo atender, ele é indiferentemente transitivo direto ou indireto, indiferentemente, tá? Transitivo direto ou indireto. Então, você escolhe como utilizar, né? Atendeu um público ou atendeu a um público. Portanto, eu posso sim fazer essa retirada. Aí, vejamos, ele está dizendo que a correção e o sentido seriam preservados caso fosse suprimida? Sim. O verbo atender pode, indiferentemente, ser transitivo direto ou indireto. Questão 6.
De acordo com o segundo período do texto. O que é um período, Ricardo? Bom, cada período é marcado por um ponto, né? Por um ponto. Então, de acordo com o segundo período do texto, o DAGV é um espaço destinado a alojar grupos vulneráveis, como idosos, homossexuais, mulheres, crianças e adolescentes, dando-lhes refúgio e proteção constante. Então, ele está dizendo que, de acordo com o segundo período do texto, aqui, está dizendo que o DAGV é um espaço destinado a alojar grupos vulneráveis, como idosos, homossexuais, mulheres, crianças e adolescentes, dando-lhes refúgio e proteção constante. Vamos ver se está escrito aqui. Idosos, homossexuais, mulheres, crianças e adolescentes têm recebido atenção constante do DAGV, onde o atendimento ganha força e se especializa diariamente. Bom, gente, o que está aqui não é a mesma coisa que está aqui na pergunta. Se não é a mesma coisa que está aqui na pergunta, o texto não está falando isso. Esse período não está falando isso. Portanto, é errado. O que o período está dizendo é que essas pessoas, esses grupos, têm recebido atenção constante. Esse segundo período não está falando que o DAGV é um espaço destinado a grupos vulneráveis e que esses são os grupos vulneráveis e dando-lhe refúgio e proteção constante. Não, está dizendo que tem recebido atenção constante, esses grupos têm recebido atenção constante. E o atendimento ganha força e se especializa diariamente. Portanto, você não tem a correspondência de informação. Se você não tem a correspondência de informação, esse item está redondamente errado. Não há essa informação presente no texto, apenas menciona que o DAGV tem dado atenção a idosos, homossexuais, mulheres, crianças e adolescentes, mas não é a mesma informação, portanto, o item é errado. Questão 7. Predomina no texto a tipologia narrativa, a qual é adequada ao propósito comunicativo de apresentar um relato linear e objetivo da história do DAGV desde o surgimento até os dias atuais. Que absurdo! Lembre-se de que para ser narração, nós precisamos ter os elementos da narração. Narrador, quem conta a história. Precisamos ter personagem, quem participa. Precisamos ter o lugar onde isso acontece, que é o espaço. Precisamos ter o tempo da narrativa e precisamos ter a trama, o enredo, né, cheio de diálogos, enfim. Você não encontra nada disso naquele texto. O texto ele é informativo, expositivo. Muito fácil essa questão, né? Temos nada de narrativo aqui. Olha só, quais são as 5 tipologias mesmo? O texto pode ser argumentativo, quando defende uma tese, um posicionamento. Pode ser expositivo, como este aqui, que apenas vem e te informa, expositivo informativo. Ele pode ser injuntivo, quando manda fazer as coisas, quando prescreve. Ele pode ser ainda descritivo, quando vai lá e pormenoriza essa situação. Então, e ele ainda pode ser, como nós falamos, né, o narrativo, que é aquele que expressa uma sequência de ação, sequência de fato. Portanto, temos essas 5 tipologias aí. Esse texto aqui pertence à tipologia expositiva, hífen informativa. Então, tá errado, nada a ver, né? O texto é expositivo. Chegamos, então, aqui ao final do texto 2. Te vejo daqui a pouquinho no texto 3.